Visto aprovado. E agora? Foi exatamente esse papelzinho aqui que eu recebi assim que eu saí lá do consulado americano. Então, significa que sim, eu tenho um visto aprovado aí para entrar nos Estados Unidos, para ir para Disney, para Nova York, para qualquer lugar que eu queira conhecer. E eu vou te contar nesse vídeo tudo que eu fiz, tá? E tudo que eu acho que ajudou a conquistar esse visto de um jeito mais fácil. Então fica até o final. E aí, meu povo, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Eu sou Cláudia Zilves e sim, finalmente eu consegui meu tão sonhado, tão desejado e aguardado visto para entrar nos Estados Unidos. A gente sempre acha que nunca vai dar certo, que é um sonho muito distante, que o Mickey, né, vai ficar para outro momento, mas finalmente nós conseguimos, a gente conseguiu aí a aprovação do nosso visto aqui no consulado americano do Rio de Janeiro. E vale dizer que antes, né, de fazer todo o processo, eu pesquisei bastante, eu vi vários vídeos no YouTube, eu vi sites, eu vi matérias, né, textos de agências, pessoas que trabalham com isso, que dão algum tipo de consultoria, mas tudo na internet mesmo, então eu pesquisei bastante. Então essa é a primeira dica que eu dou pra você. Pesquise bastante, tá? Sobre outras pessoas, a experiência de várias pessoas, o que elas fizeram de certo e o que elas fizeram de errado, principalmente, pra você não cometer esses mesmos erros. Então, ó, eu trouxe aqui todos os documentos, ó, que eu usei, que eu levei lá pro consulado. Vou explicar aqui o que eu fiz no passo a passo. Bom, o primeiro passo pra gente, né, dar entrada aí nesse processo é você entrar no site, né, do governo do consulado americano para solicitar o seu visto B1, B2, que é o visto correspondente ao visto de turismo. E aí o primeiro passo, né, é você preencher um formulário que é muito grande, então eu recomendo que você tire um dia para isso, tranquilo, um dia que você não tenha outras coisas para fazer. É um formulário em inglês, então você vai precisar de atenção, paciência, porque é um ponto fundamental. É nesse primeiro formulário que eles vão ter ali um primeiro contato com você, com suas informações, com o motivo de você querer ir para os Estados Unidos e tudo isso. Então, não preencha de qualquer jeito, tá? Pega um dia, separa um tempo ali, é um formulário bem grandinho, bem chatinho. Então, separa um tempo para você ir respondendo bem calmamente e certinho, tá? O principal ponto aqui é você sempre ser verdadeiro, falar a verdade, não mentir, não omitir nada, porque eles sempre vão descobrir, gente. Eles provavelmente vasculham a nossa vida ali de cabo a rabo no momento que a gente começa, né, a solicitar esse visto. Ó, eu tô aqui com o meu DS-160, tá? Pra vocês verem o tamanho dele. Isso tudo aqui são perguntas que eu preciso ir respondendo. Não tanto quanto assim, chato, é demorado. Ó, são 5 páginas no total. Tá vendo? É bastante conteúdo, tá? E aí, eu não vou ler todas as perguntas aqui, senão esse vídeo vai ficar, tipo, muito longo. Eu recomendo que você procure vídeos de agências, de pessoas que trabalham com isso e que postam vídeos no YouTube. É fácil achar, tá? Como preencher o DS-160, que é o nome do formulário. E aí, dá uma pesquisada ali nas agências. Eu fui fazendo exatamente isso. Eu fui abrir um vídeo, abri um site que também falava sobre isso e abri o meu formulário. E aí eu fui preenchendo. Então, ó, as primeiras informações são o meu nome, aí eu coloquei, eu sou casada, né, no papel, então eu mudei o meu nome para casado, botei o sobrenome do meu marido, mas o meu passaporte estava com o nome de solteiro, e aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu não vou tirar outro passaporte para emitir um visto, né? Porque o meu passaporte ainda tem 5 anos de validade. Né? Será que eles vão aprovar? Será que vão reprovar porque o meu nome tá de solteiro e agora eu tenho o nome de casado? E aí, o que eu fiz? Eu preenchi o meu nome com o mesmo nome do meu passaporte. Então, nome provide, eu botei o nome inteiro de solteira, que é o mesmo do passaporte. Só que você pode colocar um outro nome, tá? Ele pergunta assim, você usa outros nomes? Daí eu coloquei sim. E coloquei o meu nome de casado também aqui no formulário. E aí ele pergunta meu sexo, meu estado civil, o ano. Aqui são as informações mais básicas, né, pessoais mesmo. Daí ele pergunta também sobre redes sociais, se você tem, né? Então eu coloquei o meu Facebook e o meu Instagram. E aí é importante você ficar atento ao tipo de conteúdo que você posta, né? Se você posta conteúdos, sei lá, que falem mal do país, dos Estados Unidos, do presidente, eu recomendo que você não faça isso, porque
pode ser que eles olhem as suas redes, né? E aí pega mal pra você, é um ponto negativo pra você. Então eu coloquei as minhas redes porque eu não faço nenhum tipo de post político, nunca falei mal do país e tudo mais, não tinha nada a esconder. Então, coloquei lá, beleza. E aí, o propósito, ele pergunta aqui, né? Travel Information, são informações da viagem. Eu coloquei que era de visitante, né? Visitante temporário, que é o turismo, basicamente. Daí, eu coloquei aqui uma data prevista de chegada, porque até então eu tinha comprado um pacote para Orlando. Quando eu preenchi, eu fiz esse documento aqui, eu preenchi em maio de 2021. Então eu tinha comprado um pacote para Orlando, mas eu ainda não tinha. Era um pacote assim, que eu comprei com conta cubana, mas eu não tinha ainda data de nada era certo. Tanto é que depois eu acabei cancelando por outros motivos. Então eu coloquei uma data de chegada, assim, né, estimada. Coloquei que eu ficaria no hotel em Orlando, mas eu não tinha endereço, então. Enfim, todas essas dúvidas que eu tinha de, meu Deus, eu boto hotel ou não boto nada, eu fui pesquisando nesses vídeos que eu falei pra vocês pesquisarem também. Coloquei a pessoa, né, com que eu ia viajar, o meu marido, o nome dele, documento, e-mail e tudo mais. E aí tem umas outras perguntinhas aqui que você vai responder o nome dos seus pais e tudo isso. Feito isso, preenchi o documento lá, ele vai te dar no final todos os documentos que você precisa salvar, ele te dá uma cópia desse documento que você preencheu. Você não precisa levar ele em lugar nenhum, mas é bom você salvar para depois você ler e revisar o que você falou, para você não falar um negócio diferente do que você preencheu, entendeu? Então eu imprimi esse documento com vocês, e aí eles te dão essa página aqui de confirmação, que é muito importante você pegar e imprimir, que você tem que levar no CASV, que é onde você entrega os documentos, e também no consulado, que é onde faz a entrevista. Então, são essas duas etapas aí, que você vai para os 2 lugares que você vai precisar ir. Eu fiz aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, eu tenho que ir em 2 lugares diferentes. O CASV fica lá no Humaitá. Então, você leva o seu passaporte, você leva essas páginas de confirmação. E esse documento aqui, que são instruções de solicitação, que é basicamente confirmando o seu agendamento. E aí, lá no CASV, eu entrego o meu passaporte, ele cola um documentinho atrás, ele pega as minhas digitais, tira foto, e é isso, basicamente. Ele colou o papelzinho no passaporte. Aí no meu passaporte, ele fez um risquinho atrás com uma caneta, porque ele cola um adesivo, e ele fez um risquinho com uma caneta. E ele não faz isso de todo mundo. Ele fez no do Augusto, não fez no do Augusto, quer dizer, ele fez só no meu. E eu fiquei assim, meu Deus, o que isso significa, né? Fiquei um pouco tenso. Será que sei lá, uma mensagem codificada entre os funcionários? Mas pelo que eu pesquisei na internet, não é nada certo, né, óbvio. Mas parece que é só um tipo assim, precisa de alguma alteração no nome, precisa alterar alguma informação. E aí no dia 28, finalmente chegou a temida entrevista no consulado, que deixa a gente assim, com os cabelos em pé, né? Porque a gente fica tensa, o coração dá palpitação, a mão sua. Vale lembrar que quando você preenche o formulário, você precisa, né, pagar a taxa, né, para fazer todo esse processo, que custa $160. Então, na cotação que eu paguei, foi mais ou menos uns R$900 para cada um. E aí, eu faço um grupo de família, né? Eu preenchi primeiro o dele, do Augusto, e aí eu botei tudo no nome dele, né? E depois adicionei outro participante do grupo da família, que era eu, e aí preenchi o meu formulário inteirinho também. Então, você pede o visto para sua família, se você está indo em mais de um. E é legal falar que se você vai em família, se você vai com mais uma pessoa, é melhor visto do que ir sozinho. Mas se eu for sozinho, eu vou ser negado? Não significa isso. Mas assim, eu vejo, né, que quando é uma família é mais bem visto. Porque qual o sentido do visto? Qual a preocupação deles? As pessoas irem para os Estados Unidos e não voltarem, ficarem lá, pegar trabalho dos americanos, né, trabalhar ilegalmente, ficar ilegalmente. Então, eles não querem isso de jeito nenhum. O que eles querem é que você vá lá, tire suas férias, gaste o seu dinheiro no país deles e depois retorne lindamente para a sua casinha, que no nosso caso era exatamente o que a gente quer fazer. Mas a gente sabe que muita gente tem esse sonho aí de morar lá fora, então por isso que tem toda essa rigidez aí para emitir esse documento. Importante falar que você vai ter uma página de confirmação dessa para cada pessoa que você pediu visto, então se você fez em um grupo de família, também cada um deles vai ter
uma página de confirmação. Então, beleza, vamos lá pro dia da entrevista. Só que aí antes da entrevista, a gente se preparou bastante. Eu vi vários vídeos no YouTube de pessoas que tiveram seus vistos aprovados, de pessoas que tiveram seus vistos negados, o que elas me falaram sobre isso. Então, a partir disso, eu fui me preparando psicologicamente, porque a gente fica nervoso, dá um tremelique, um suadeiro na mão, mas a gente tem que fingir classe. Não pareça que você está tenso, pareça que você está como assim, ó, relaxado, tranquilo, tá? Sem medo, porque você não tem nada a temer, entendeu? Você quer ir pra lá gastar seus dólares, dar um beijinho no Mickey, uma cotoca, e é isso, e vai voltar pra casa. Então é exatamente isso que você quer, é exatamente isso que você deve transparecer. E aí a gente juntou todos os documentos que a gente julgou necessário para provar, tá? Esse é o fundamento desses documentos. Provar que você tem vínculo no Brasil, ou seja, provar que eu vou, mas eu volto. Eu não posso largar tudo aqui e morar lá, porque eu tenho coisas aqui importantes, eu não posso simplesmente largar tudo. Então, vamos falar aqui quais são os documentos que eu juntei, Isso vai variar muito, é muito individual de pessoa para pessoa, se você estuda, se você trabalha de carteira assinada. No nosso caso, não é carteira assinada, a gente tem CNPJ, empresa, e a gente já se formou, enfim, não faz faculdade mais. Então, o que a gente levou? O Augusto, como ele é o principal, a pessoa que estava arcando, que a gente colocou lá que era a pessoa que estava arcando com as despesas da viagem, a gente levou as notas fiscais de 2021 e de 2019, que foi o primeiro ano da empresa dele. Então, notas fiscais que ele emitiu na empresa dele, com valores, com tudo isso. Então, a gente pegou as 3 últimas de 2021 e as 3 primeiras de 2019, só para dar um embasamento do início e do final, das mais recentes. A gente levou a situação do CNPJ dele, então você consegue emitir um documento, mostrando que o seu CNPJ está ativo. Então, para quem é autônomo, quem tem empresa, faz assim igual a gente. Se você não tem, se você trabalha como CLT, daí você leva seu contra-cheque, sua carteira assinada, tudo isso que prova que você tem um emprego fixo aqui, que você é pago por isso e tudo mais. Aí também levamos, em relação à empresa dele, o contrato dele, porque ele presta serviço para uma outra empresa. Então a gente levou o contrato, 1 milhão de páginas, olha só. Tá vendo? Bastante coisa. Então a gente levou o contrato dele bonitinho, com o nome dele, com o nome da empresa, tudo certinho, Levamos também extratos da conta PJ dele, que é a conta, da empresa, da qual ele recebe os valores relativos ao serviço dele e tudo mais. Também levamos esse documento. E aí levamos os extratos de conta física, conta bancária normal, do dia a dia. Então levamos a dele, dos bancos que ele tinha, então mostrava lá valores, extratos, tudo isso. Levamos da minha também, minha conta física, pessoa física. Levei os extratos de investimento, que eu faço, tá aqui no meu nome, então tem uma corretora com todo o extrato bonitinho. Então, para mostrar que eu tenho investimentos no Brasil, que eu tenho dinheiro aplicado aqui e tudo mais, também levamos isso. Levei minha certidão de casamento, para comprovar que eu sou casada com ele no papel, embora a gente tenha o mesmo sobrenome, mas levei. Então, certidão de casamento, certidão de nascimento, se vocês são família. Levei o certificado do meu MEI, bonitinho aqui, ativo. E aí, qualquer documento que você pense que pode te ajudar, leva. Na dúvida, ficou em dúvida, leva, tá? Não vai cair a mão de imprimir, sabe? Na dúvida, leva, pode ser que ajude. Levei documento da minha cachorra, que é o documento do microchip dela. Quando a gente aplicou o microchip na Olivia, tem o nome dos proprietários, tem o nosso nome, tem o local, que é aqui do Rio de Janeiro, tem o nosso documento, CPF. Levei os diplomas da nossa faculdade. Assim, esse daqui foi tipo assim, acho que nem precisa, mas eu vou levar, entendeu? Pra mostrar que a gente estudou aqui. Contrato de aluguel da nossa casa, se você tem casa própria, leva. Foi uma pergunta que eles fizeram, mas eu levei aqui o do aluguel, conta de luz também. Levei o documento do carro, que também está no nosso nome, para provar que a gente tem um bem aqui. E levei o imposto de renda de 2021 e de 2020 aqui nosso, tá? Também para provar, enfim, valores e tudo mais, mostrar que você tem condição de arcar com as despesas de uma viagem. Então, de documentos foram esses que a gente separou.
Aí, como eu falei, isso é uma coisa muito individual. Se você estuda, leva a declaração que você tá ativo na faculdade, leva, enfim, tudo que comprova que você tem renda, que você recebe dinheiro no seu país, que você trabalha, que você consegue se sustentar, que você tem motivos para voltar, beleza? Mas no final eu levei essa cacetada de papel aqui e não usei nenhum. Ele não pediu nenhum papel. Nenhum. Tipo assim, eu tentei mostrar para ele, né? Ele foi fazer uma pergunta, ele perguntou o ano do nosso casamento. Eu falei, quer ver a certidão, senhor? Só pra não perder a viagem aqui do papelzinho que eu trouxe. Aí ele falou assim, não precisa não, acredita em você. Eu falei, tá bom. Então tá bom. Então acabou que no final não usei nenhum, mas tem que levar, porque teve várias pessoas lá que eu vi que estavam aguardando que precisaram esperar e mostrar algum documento depois mesmo da entrevista. E aí, como foi a entrevista, né? Como é que funciona? A gente tá lá no consulado e tudo mais, esperando, eles te chamam, né? Você chega, entrega seu passaporte e eles depois te chamam. E aí você vai com a sua família, levantamos nós dois, fomos lá pra filinha, bonitinho, esperando. E é uma coisa completamente diferente do que eu esperava, porque eu achava que era uma coisa bem reservada, que ninguém ouvia. E não, enquanto você tá na fila, você ouve as pessoas fazendo as entrevistas delas e sendo aprovadas ou não. Então você vê pessoas sendo reprovadas e aí dá até um ciricutico aqui no coração, porque você fica, meu Deus, calor, tensão, né? Não quero perder esse dinheiro, eu quero fazer a minha viagem e tudo mais. Mas, enfim, a gente manteve relaxado. Uma dica, vá arrumado, tá? A imagem fala, né? A nossa imagem transmite uma mensagem. Então, transmita uma boa mensagem, uma boa impressão para eles. Vá bem arrumadinho, com uma roupa limpinha, passada. Eu fui com uma calça mais social, alguns fui com uma blusa social. Fui bem maquiadinha, sabe? Bem arrumadinha mesmo, do jeito que eu já me arrumo quando eu vou sair para um lugar mais arrumado. Então vá arrumado para você passar uma boa impressão. Não vá de qualquer jeito, não vá com uma camisa amassada, uma camisa, sabe, já meio ferradinha assim, muito usada, que não dá aquele bom aspecto, sabe? Porque acaba que a sua imagem também transmite. Então, primeira impressão, fica. Então, beleza. Fomos arrumadinhos, estávamos lá conversando, né? Bancando relaxados, tranquilos, na fila. E chegou a nossa vez. Aí chegou a nossa vez, coração por dentro, a gente assim, pensou tenso, eu pelo menos estava tensa. E aí pegamos, não sei se todos são assim, mas o entrevistador que pegou a gente foi bem simpático, parecia que estava num bom dia feliz, então tratou a gente com muita simpatia, bem tranquilo, assim, nada, sabe, não ficou um clima pesadão. E aí ele perguntou pra onde a gente iria. Aí a gente falou eu falei, né, que não tinha nada comprado ainda, que é importante, né? Às vezes eles podem encrencar se você, como assim, você comprou uma passagem e não tem nenhum visto. Então eu falei que a gente não tinha nada certo, mas a gente tinha planos para ano que vem ir para Orlando. Ele perguntou quanto tempo ficar, eu falei que cerca de uma semana. Aí ele falou, beleza e tal. Aí perguntou as nossas profissões, minha e do Augusto, a gente respondeu. Perguntou a nossa renda, aí a gente respondeu também. Perguntou quanto tempo a gente era casado, o ano, né, do casamento. Daí eu falei, desde 2018. Ele falou, beleza. Foi quando eu perguntei, né, se ele queria ver certidão de casamento. Ele falou que não precisava, que ele acreditava em mim. Perguntou se a gente já tinha viajado antes para outros países. E a gente já tinha viajado, a gente já viajou pra Argentina e pra Colômbia. E eu também coloquei isso no formulário quando eu preenchi, que eu tinha conhecido esses dois países. E aí eu respondi Argentina e Colômbia. Ele falou, beleza e tal. Foi basicamente essas. E perguntou se a gente tinha casa própria. Ele falou, vocês têm casa própria? Aí, né, deu um treco nesse momento, que eu disse, não temos. Aí a gente falou, não, é alugada. Aí ele falou, não. Aí ele falou, tá bom. Assim, simples, sabe? E aí foram basicamente isso. Foram 5 perguntinhas. E ele falou, parabéns, seus vistos foram aprovados. E aí deu esse papelzinho daqui, que tem algumas informações, né? Fala, você receberá o e-mail quando o seu passaporte com o visto estiver pronto para pegar lá no CAISV, ou você pode escolher ele ser enviado para sua casa desde que você pague uma taxa. Fala que pode levar até 10 dias úteis e aí dá o linkzinho para você rastrear o seu passaporte. E aí foi simples assim, né? Dá um medo, mas as dicas que eu quero dar são o seguinte: falar sempre a verdade, ir bem arrumado, transparecer que você tá relaxado, tranquilo, tá? Não ficar assim tenso. Se você vai com outra pessoa, se você tá pedindo em família,
Peça o visto em família, em grupo, vá todo mundo junto, tá? Faça a entrevista todo mundo junto. Porque isso também transmite uma certa segurança, né? Que vocês são um grupo turistas que vão lá e vão voltar depois pro Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo de um rapaz que eu vi, tava lá sendo atendido e não foi aprovado o visto dele. Por quê? Qual foi o mole que ele deu? O rapaz perguntou quanto tempo ele pretendia ficar lá na América, né? E ele falou assim, uns 2 meses, talvez mais. Daí perguntou se ele tinha alguém lá, e ele falou que tinha sim, que a irmã dele mora lá, e que ele trabalha como entregador aqui no Brasil. Então, o que acabou transparecendo para ele? Que por ele falar já um tempo muito longo, não falar assim, eu quero ir visitar tal lugar, eu quero ir pra Disney, eu quero fazer compras, sabe? Parece que ele quer ir pra lá e ficar talvez na casa da irmã durante um tempo prolongado, e aí pode ser um potencial pessoa a ficar lá por mais tempo, sabe? Que é algo que eles não querem. E aí, infelizmente, o visto dele foi negado, assim, parte do coração da gente que também tá vendo, porque a gente sabe que é uma coisa cara, que é trabalhoso tudo isso, né? Todo esse trâmite é trabalhoso, então dá uma tristeza. Então eu sugiro que você seja sempre muito transparente, muito claro, mas também muito direto. Não fique falando, é meu sonho pra Disney, conhecer o Mickey, sabe? Não dê mais informações do que eles pedem. Não fale mais do que eles te perguntam. Leve todos os documentos que comprovam. Seja simpático, seja direto, não fique enrolando muito, dando muito assim, porque é meu sonho, porque isso, porque eu vou com fulano, ciclano, e vou fazer isso. Não. Turismo e compras, é isso que eu quero fazer. Vou ficar lá 1, 2 semanas, vou pra Orlando, vou pra Nova York, vou pra Califórnia. Enfim, então é isso. Ser transparente, direto, objetivo, não enrolar, ficar tranquilo. Ser simpático também conta, né? Sempre conta. E levar tudo e provar motivos que você tem de que você tem vínculo com o seu país. Acho que esses são os pontos mais importantes aí que ajudaram a gente a conseguir o nosso tão sonhado visto. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você deixe o like, se inscreva nesse canal que tem muito conteúdo aí legal vindo por aí. E eu te vejo no próximo vídeo, então. Um super beijo e boa sorte aí no seu visto. Tchau, tchau.